Da Associação de Radiodifusão Comunitária de Santa Maria de Jetibá. Excelente tarde para você em sintonia com a Pomerana FM, recebendo nos estúdios da nossa emissora o Tenente Cabral para falar das últimas ocorrências policiais sobre a segurança aqui de Santa Maria de Jetibá e região. Boa tarde, Tenente. Ei, Marcinete, boa tarde. Boa tarde também aos ouvintes da Rádio Pomerana. Bem, sempre querendo saber sobre segurança, ainda mais os munícipes santamariense. Como anda a nossa cidade, Santa Maria de Jetibá, nesse último mês, nessa verdade, de julho para cá, né? Para começar, como foi a festa do Colono? Bom, se referindo ao nosso município, principalmente em relação à segurança, nós ainda temos números muito baixos, né? Até por isso, a gente acaba recebendo um efetivo menor. Mas isso já está em processo de mudança, através de algumas tratativas aí do próprio governo e prefeito. E na festa pomerana nós também conseguimos receber um reforço muito positivo do efetivo, juntamente com os policiais de outras unidades que vieram para reforçar. E isso fez com que fosse uma festa relativamente tranquila, Marcinete, com algumas exceções, alguns casos pontuais de briga, um caso de uma facada, né? Um caso na saída triste. Ali, né? Depois isso, que saiu saída. Ali do pátio, vamos dizer assim, né? Mas envolvendo a festa, é claro. Né? Isso. Até por isso a importância da equipe de segurança, a importância daquela revista que é feita no interior da festa, na entrada da festa, para que esse tipo de objeto não chegue lá dentro, onde é a grande aglomeração de pessoas. Só que inevitavelmente nas saídas acabam acontecendo os desentendimentos e de forma muito infeliz esses casos também ocorrem. Mas diante da quantidade de pessoas, né, diante daquele cenário ali, né, no qual as pessoas acabam utilizando bebida alcoólica, né, estão ali um pouco mais animados, isso ainda é muito pequeno diante, né, do que poderia acontecer. Não Sim. temos dúvidas que isso também não ocorre mais casos, porque a equipe de segurança hoje é uma equipe boa, reforçada e profissionalizada, e a Polícia Militar também consegue se fazer presente, né, em todos os dias dos eventos, do início ao fim. A gente sabe que nessas épocas de festa havia furtos, né, de motocicletas, porque a pessoa não estava ali, deixava estacionada em algum local e agora ficou até mais longe ainda, né, do motorista do seu veículo. Houve algum caso de furto de veículo, né, em relação à festa? Nos dias da festa não tivemos nenhum registro de atendimento por parte da PM. Pode ter acontecido, aí eu não sei dizer, eu teria que ver com a Polícia Civil, da pessoa ter percebido um furto posteriormente e feito esse registro posteriormente, mas também não tenho notícia disso. Geralmente eles nos procuram primeiro, né, procura a Polícia Militar antes, mas também o que ocorre, Marcinete? De uns anos para cá nós viemos observando, né, essa prática, nós viemos orientando, inclusive aqui na rádio com a sua parceria, nós tivemos orientando sempre o nosso cidadão para que também tomasse esse cuidado. Sim. Então eu acredito que seja o quê? Uma junção de fatores, tanto o cuidado do próprio proprietário do veículo, quanto um planejamento que nós fazemos, que é de não só colocar o policial na festa, mas também reforçar o patrulhamento nas regiões, né, do centro da cidade e as periferias, onde vai receber uma maior aglomeração de pessoas e veículos. Sim. Bem, saindo agora de furtos durante a festa, voltamos para furtos no município fora desse período. Furtos e roubos, alguma ocorrência? Tivemos, do mês passado para cá, 2 ocorrências registradas pela Polícia Militar de furto de motocicleta. O furto, lembrando, né, é um crime que ocorre ali quando o bem está desprotegido, né, a pessoa acaba deixando aquele bem em determinado lugar, alguém aproveita e furta. Porém, tivemos, e nos chama a atenção, 2 casos de roubo. Roubo que aí é com violência. Exatamente, né? Violência ou grave ameaça. Tivemos um caso que foi inclusive aqui próximo ao pátio de festas, naquela região. Em que período? Foi semana passada. Semana passada. No qual, segundo... Pátio, lá em cima. Lá em cima, a Rua Tande, né, Florindo. E ali, segundo as vítimas, 2 cidadãos em uma motocicleta, né, anunciaram o assalto portando um revólver calibre 38, segundo as vítimas, aparentemente, né? Era em horário fora do comercial? Porque não, ali é mais ou menos onde fica a creche e tal, né? Não, já era no horário noturno. Noturno, a pessoa estava ali no horário noturno e a pessoa aproveitando que estavam ali mais sozinhos, do né? local ermo, né, da pessoa estar ali sozinha, acabou subtraindo uma motocicleta e 2 celulares.
E a gente vê, a gente faz o patrulhamento ali no local, a gente vê que tem gente que vai ali, às vezes até mais escondidinho para namorar, né? Exatamente, o local mais ermo, para namorar, passar um tempo junto, a vista ali é muito bonita. Sim. Então já tem gente observando isso. E as pessoas estão fazendo isso e é mais fácil. Exatamente. Aí fizemos um patrulhamento na região, infelizmente não conseguimos localizar esses indivíduos naquele momento, porém conseguimos características, né, algumas imagens de câmeras que estão sendo avaliadas pela Polícia Civil. Estavam armados. Estavam armados. Não sabemos dizer se realmente era uma arma de fogo, se era uma réplica, né, uma arma de brinquedo, alguma coisa nesse sentido, mas é bom nunca duvidar. Foi recuperado esse veículo? Ainda não. Nem os celulares. E tivemos um furto específico aqui também no centro, que foi de uma motocicleta Shinerai, motocicleta sem placa, né, uma motocicleta até nova, e a gente tem até uma dificuldade de poder rastrear esse tipo de veículo pela ausência da placa. As pessoas ainda têm uma concepção de que esses veículos até 50 cilindradas não precisam mais de placa, porém, isso já mudou, tá, Marcinete? De um tempo para cá, as motocicletas até 50 cilindradas a combustão, as famosas cinquentinhas, né? Elas precisam ser tanto registradas no Detran quanto emplacadas, e o condutor ele tem que ter ou carteira para motocicleta ou a ACC, que é a autorização para conduzir ciclomotor. Então a gente percebe que a placa, o emplacamento e o registro do veículo não é só para questões de registro e fiscalização. Mas para segurança, para procurar quando precisa, igual num caso desse, né? Exatamente, a gente tem uma dificuldade. Vai falar que Shinerai, né? Exatamente, a gente tem uma dificuldade muito grande, por exemplo, de usar o cerco inteligente para tentar localizar o direcionamento desse veículo, e os criminosos aproveitam e preferem furtar esse tipo de veículo porque não tem placa e não vai ser rastreado. Então, bem, a gente sai ali das cinquentinhas e agora vem para um problema que parece que é até maior, né? As bicicletas motorizadas, onde é ainda uma bicicleta, mas estão se comportando como veículos, vindo na contramão, não anda naquele cantinho onde que é para andar, anda igual um automóvel, meio asfalto, e aí? Exatamente, da mesma forma que no passado as cinquentinhas se tornaram um problema que foi resolvido mediante a questão da habilitação e do registro e do emplacamento, hoje nós temos isso com as bicicletas motorizadas. A legislação... Crianças andando, né, e vindo na contramão, e tá aquela bagunça. E isso vai requerer do poder público, né, dos órgãos competentes, de fazer toda uma legislação. Por quê? Porque hoje as bicicletas motorizadas, elas se enquadram na mesma categoria que as bicicletas. Né? Elas se enquadram ainda, né? Ainda se enquadram. Então a pessoa não precisa de habilitação, ela não precisa de criança, emplacamento. Porém, se nós formos avaliar o Código de Trânsito brasileiro, as bicicletas também devem seguir as regras de trânsito. Por exemplo, o mesmo fluxo da via, respeitar cruzamentos, não podem rodar em rodovias, a não ser com locais específicos, né, com ciclofaixas ou ciclovias. Só que, de tamanha quantidade das bicicletas e das bicicletas motorizadas, e a falta de placa, a falta de habilitação, hoje não se tem um mecanismo eficaz para estar fiscalizando. Uma imperícia, né, por parte de quem está guiando essas então bicicletas. É um fenômeno que está surgindo agora, que provavelmente, e eu digo que às vezes por abuso do uso, a gente acaba perdendo o benefício que esse veículo nos dá. Porque a pessoa quer andar na calçada, quer andar na contramão, não respeita certas leis. Aí acho que o outro está errado ainda quando acontece alguma coisa. Aí quando a gente abusa, o que o poder público faz? Cria uma legislação, né, que restringe o uso, uma fiscalização, obrigatoriedade de placa, de habilitação. Então o abuso do uso nos leva a uma restrição por parte do poder público. Não... Claro que é um ótimo meio de locomoção, né? Mas excelente, sabendo usar, né? Claro. E eu digo, Marcinete, que mais importante que uma regra é a educação. Sim. Porque a lei, a pessoa tende a seguir uma lei ou uma regra quando tem uma autoridade fiscalizadora. Já a educação não. Ela acompanha a pessoa em todos os momentos, 24 horas por dia. Então a educação é o melhor caminho. Mesmo não só, vamos dizer assim, educação, mas por segurança, né? Por segurança da própria pessoa, né? Da população, do pedestre. E se tratando aí de tráfico? Bom, com relação a tráfico, nós tivemos até, no contexto de uma blitz, no finalzinho do mês passado, um motociclista que tentou fugir da blitz, tentou até quase atropelar um policial nosso. Nossa! Aí conseguimos deter e constatamos que aquele indivíduo fugiu porque estava portando uma arma, portando uma quantidade de droga, dinheiro, e tinha acabado de fazer um movimento de tráfico na região de Alto São Sebastião, segundo informações que ele próprio nos passou.
Conseguimos apreender ali uma pistola 9mm, munição, carregadores, dinheiro, drogas. Foi uma perseguição celulares. demorada ou Não, não conseguiu pegar? Graças a Deus não. A perseguição pra gente, a gente sempre tenta evitar porque ela pode gerar dano colateral a um terceiro que esteja utilizando a via. Conseguimos ali, diante da própria blitz, do próprio bloqueio, evitar com que ele fugisse. E além de outras apreensões que nós tivemos também foram um total de 5 ocorrências, tivemos quase 200 unidades de drogas apreendidas nesse período também, de julho para cá. Observamos que, diante de algumas operações que nós fizemos, até algumas em conjunto com a Polícia Civil, o tráfico ele deu uma pequena recuada, no sentido de não estar ocorrendo aqueles cenários igual nós vimos nos meses passados de tiroteio, né, confronto de... Ano passado mesmo nós tivemos alguns confrontos. Sim. Mortes, inclusive. Com mortes, inclusive. Mas o fato é, Marcinete, que nossa população ela tem, né, nós observamos isso, porque estamos nas ruas diariamente, ela tem sido cada vez mais propensa ao uso do entorpecente, lógico. Sendo que já se usa o lícito, né? Exatamente. E a gente, eu até queria chegar nesse ponto depois, porque tem a droga lícita, que por si só já geram efeitos muito danosos à saúde. Muitos acidentes, mortes no trânsito, mortes de outras pessoas. Exatamente. Nós tivemos, por exemplo... Que em outros países a droga lícita, que é o álcool, é proibido em alguns países. Exatamente. Né? Inclusive nós temos países em que as drogas são permitidas, liberadas, e que o poder público ela utiliza o imposto daquele entorpecente para poder investir em educação, em saúde, em prevenção. Além do que você não tem a figura mais do traficante, claro, né? Em alguns locais, porque muitas vezes é a briga de facções que acaba vitimando ali inocentes, né? Exatamente. Então, o uso desenfreado, né? O uso sem regulamentação de uma substância que é vendida por criminosos, isso é muito danoso para a gente, porque isso dá poder aquisitivo, sim, poder financeiro, poder bélico a facções, e essas facções elas não agem restritas pela legislação, elas não têm fronteiras, né, delimitadas, então elas utilizam de todo o aparato, né, logístico que um Estado tem para poder cometer seus crimes. Então eu acredito que a própria conscientização também da população no sentido de não financiar esse tipo de prática vai trazer também menos criminosos para a nossa região. Com certeza, para todo o Brasil. Então nós também temos feito palestras, estamos agora também nesse mês com a Operação Estado Presente. O que significa? Reforço das ações preventivas, com mais blitz, com palestras, com momentos como esse que a gente pode conscientizar a população. Então a gente está tirando o efetivo do administrativo, estamos pagando hora extra aos nossos policiais para que a gente possa reforçar a presença nos pontos que a gente consiga observar, consiga coletar informação de que tem mais incidência de crime, e juntamente com isso a Operação Cavalo de Aço, que é um outro fenômeno que nós temos, que é a perturbação do sossego com o uso de motocicletas. Estamos tendo também, já nesse mês se iniciou a Operação Cavalo de Aço, que vai durar aí por tempo indeterminado, com reforço do policiamento das blitz para pegar motocicletas que tem com cadrão, essas coisas? Com cadrão, sem descarga, com descarga livre, barulhentas, né, que façam manobras perigosas. E hoje nós não vamos mais ficar distrito a fazer as infrações de trânsito, as chamadas multas. O indivíduo que for pego nessa circunstância vai responder pela contravenção da perturbação do sossego, vai ter sua motocicleta apreendida por tempo determinado e vai ficar à disposição da justiça. Porque se tornou também um problema social muito grande, né, Marcinete? Nós recebemos uma demanda muito grande, a sociedade tem cobrado isso e o poder público... Então tem que ter regras mais rígidas, né? Para ver se aprende, né, vamos dizer assim. Se a pessoa não tem, né, educação para utilizar uma motocicleta, aí entra a fiscalização e a punição. Com certeza. Tentativas ou homicídio? Graças a Deus nós estamos com os números de homicídio controlados aqui na nossa região, não tivemos nenhum homicídio recentemente. Os casos de tentativa, nós tivemos dois na verdade, mas foram no contexto de violência doméstica, que é muito pior. Inclusive tivemos, de ontem para hoje, Marcinete, a equipe que estava de serviço ontem atendeu 3 ocorrências de Maria da Penha. Quando a gente fala Maria da Penha, são crimes relacionados à Lei Maria da Penha, que vai ameaça, agressão, tentativa de feminicídio ou o próprio feminicídio, violência patrimonial. E ontem nós tivemos uma equipe nossa que saiu
para a delegacia para levar um indivíduo preso por crime de violência doméstica. Quando retornou, já teve que voltar com outros 2 indivíduos. Dois crimes diferentes? 2 crimes diferentes. No primeiro caso, que foi ali na região de Alto Repouso Moço, quando a equipe prosseguia para o local, já encontrou a vítima fora de casa, fugindo do agressor. O agressor já havia expulsado... Flagrante, então. Em flagrante, havia expulsado a mulher de casa com a roupa do corpo, a mulher com 2 crianças pequenas. Então a polícia foi na residência, adentrou a residência, realizou a prisão, e essa mulher manifestou o desejo de pedir as medidas protetivas. Provavelmente ele vai ficar preso, né, porque nessas 3 ocorrências, houve, segundo o relato da vítima, do próprio agressor, ou do cenário que o policial encontrou, o uso de entorpecente. Então a gente percebe que o entorpecente ele potencializa o crime realizado ali pelo agressor. A gente vai conversar isso semana que vem, ia fazer umas perguntinhas, mais perguntas, dia 19. E em relação à violência doméstica, então esses 3 casos, né, que foi ontem. Na verdade, ontem tivemos 4 casos, só que ficou só no campo da ameaça, a vítima foi conduzida à delegacia para fazer a representação. Violência infantil? Não tem um registro de violência infantil atendido pela Polícia Militar. Sim. Muitas vezes é repassado para o conselho, mas também tem. Esses casos de violência infantil é um crime muito difícil de você dar flagrante, né? A Polícia Militar geralmente age no crime quando há flagrante. Então, geralmente, essas vítimas elas comparecem à Polícia Civil, registram o fato, aquilo vira uma investigação e, posteriormente, vem um mandado de prisão ou uma medida protetiva. Então, geralmente, esses crimes eles passam um pouco pela Polícia Militar, mas ainda acontecem. Quando acontece, a gente traz aqui também para vocês. Nós tivemos, sim, um caso de abuso sexual, na qual que ocorreu no ambiente de trabalho, um cidadão maior assediando uma menor, e nesse caso acabou também sendo conduzido para a delegacia. Daí a importância dos pais conversarem com os filhos, né, sobre o que é um assédio ou uma violência. Hoje nós temos a diferença tanto do assédio quanto a importunação, o próprio estupro, né, que é um outro crime, que já requer uma violência maior, mas fato é que a importunação ele é a prática de um ato libidinoso, sem o consentimento daquela pessoa, né? Sim. A gente viu, ainda mais com as redes sociais, que não tem regras, né? Os pais deixam as crianças brincarem, aí tem esses abusos, essas explorações, tem vezes que nem precisa ser ali presencial, mas à distância, com nudes, fotos, ameaça, pedindo fotos e tal. Exatamente, e acaba sendo mais difícil da polícia conseguir flagrar esse caso, o que faz com que a pena desses crimes praticados por meio virtual também seja maior, porque a lei tenta prever o caso que ele é mais danoso. Então, uma rede social ele consegue alcançar uma maior quantidade de público, além de geralmente mostrar um caráter, né, vamos dizer assim, de uma pessoa que não teria coragem de fazer isso de forma presencial, mas a rede social dá essa coragem. Ou seja, os mais covardes geralmente se escondem por trás da rede porque não tem aquela coragem de fazer o ato de forma presencial, né? Por falar em redes sociais, muitas pessoas caindo em golpes aqui em Santa Maria de Jetibá ainda? Bom, temos menos registros. A gente cansa de falar, né? Temos registros ainda, mas pelo menos assim, atendidos pela Polícia Militar, diminuíram bastante. Acredito que a população tem se conscientizado, porque isso também não é um crime que a gente consegue prevenir de outra forma, a não ser com a prevenção, né, a informação sendo repassada e, claro, né, a repressão, que é feita geralmente por parte das polícias federal, civil, que tem esse poder investigativo e que consegue desarticular essas organizações que geralmente estão dentro de presídios, estão em outros estados e passando golpes por telefone. Mas eu percebo na Polícia Militar, pelos números que nós temos ali hoje de registro, que tem diminuído bastante. Acredito eu, por causa também desse trabalho de conscientização que a gente traz aqui, tá, Marcinete? Acidentes de trânsito com vítimas? Ponto importante, tá? Tivemos aí, do mês passado para cá, 2 vítimas fatais. Na verdade, 2 vítimas aí que vieram a óbito, né? Acidentes fatais. Casos muito tristes, tá, Marcinete? Num deles, os 2 foram em garrafão, inclusive. Então, um local que acaba recebendo uma fiscalização bem menor, né? Às vezes, tem meses que a gente não consegue nem chegar lá devido à distância e
uma limitação de efetivo que a gente está no momento, porém, não deixa de chamar a atenção, duas mortes tristes, pessoas trabalhadoras, num caso... Foi imprudência de alguém? Num caso a pessoa acabou morrendo sozinha num capotamento com a motocicleta, e no outro foi uma colisão de duas motocicletas. Uma imprudência de alguém. Nessa colisão, ficou pelo menos ali no cenário, evidenciado, né? Claro que tudo tem que ser provado, mas ficou evidenciado ali que um dos condutores agiu de forma imprudente, foi justamente Cortar ou o que foi? Invadir contramão, né? Aparentemente foi isso. A gente não pode também usurpar o trabalho da justiça, que vai provar ali a culpa de quem, mas pelos indícios ali a gente percebe uma probabilidade de imprudência. E essa mulher acabou vindo a óbito, deixou uma filha pequena, né, uma pessoa trabalhadora, conhecida da gente também. Então a gente faz um apelo para a população, né? A gente vem fazendo esse apelo. Hoje o trânsito tentar tem ter menos pressa. Menos pressa, se planejar. É difícil ter paciência, mas tentar, né? Se planejar. A palavra hoje, Marcinete, na minha opinião, é se planejar. Porque o trânsito aqui a gente sabe que não é fácil, né? Principalmente no centro aqui, quando se está com pressa aí... Exatamente. Aquele engarrafamento, a gente sabe como que tá difícil o trânsito santamariense, não é a primeira vez que a gente fala, né? Diversas vezes. Tanto trânsito como locais para estacionar veículos, né? Bem difícil, bem caótico aqui o nosso município. E ainda uma falta de mais efetiva de um circular, né? Que atenda o município, que é grande. Parece que tivemos agora o retorno de um circular, mas ainda de forma muito tímida, pouco, né? Mas foi feita uma audiência, me lembro que foi feita uma audiência pública para tentar resolver, a população apresentando soluções, nós da polícia também fomos lá, apresentamos algumas possíveis soluções, né? Porque se tem muito carro no centro é porque as pessoas vêm, não é perto, né? A gente sabe que o município é grande e é muito interior, vem trabalhar todo mundo de carro ou de veículo, né? Exatamente. Agora, se tivesse transporte para essas localidades, seria a gente tem que decidir que cidade que a gente quer pra gente, né, Marcinete? Porque... Felizmente, a pé, longe, não dá pra vir, né? Santa Maria cresceu demais, a nossa quantidade de veículos cresceu muito, hoje a gente tem quase 50 mil veículos, ou seja, mais veículo que população. Do que população. E sempre foi assim, né? Uns 10 anos que está assim. Só que a proporção... A população, o veículo tem crescido cada vez mais. Sim, cresceu mais do que a população. E o nosso segundo colocado aqui na nossa região... Até então éramos 28 mil veículos há uns 7 anos por aí, né? Era o município mais maior com a maior frota de veículos devido ao tamanho. Agora 50 mil veículos. Ou seja, quase estamos dobrando a frota. E nós temos nem 45 mil habitantes, né? Fora os veículos não registrados no município, que a gente sabe que também circulam por aqui. Sim. Né, os chamados veículos para a roça, né? Onde se cabe tantos veículos, né? E a gente diz, por exemplo, no centro, é muito aluguel, muitas pessoas morando e sem garagem, né? Então fica tudo na rua, né? Você já pode chegar cedinho aqui em Santa Maria de Itibá, que já tem muito veículo estacionado. Dia de sábado, principalmente, as pessoas vêm para fazer compra, já tem muitos veículos aqui, dia de sábado, e nós temos que começar a pensar o quê? Que cidade nós queremos para a gente? Temos muitos veículos, temos poucas vagas. E se não fosse o estacionamento ali da igreja ainda luterana, o que seria de Santa Maria de Itibá sem aquele pátio para estacionar? A gente tem que começar a pensar na possibilidade aí de um rotativo, mas claro, aliado com um transporte público que seja atrativo, que seja de qualidade, para que a pessoa consiga vir trabalhar, deixar seu veículo em casa. Não é só vir também, né? Condições de voltar, né? Exatamente. Esse que é o problema. E as pessoas tendem a ter uma resistência à mudança, mas tem coisa que vem para o bem, né? O rotativo mesmo vai aumentar a circulação de pessoas no comércio, a pessoa deixa o seu carro em casa às vezes protegido, evita acidente no percurso. Né? Se a gente tiver um meio de locomoção barato e de qualidade, a gente vai estimular as pessoas a andar nele, ou que seja na bicicleta. Então a gente tem que já começar a pensar, começar a cobrar aí, né, políticas públicas voltadas para essa questão da mobilidade urbana. A Polícia Militar está sempre à disposição, né, porque nós também conseguimos observar ali, ver onde são os maiores gargalos. A Prefeitura, pelo menos, sempre que pode, nos consulta, e isso é importante, porque a gente mostra um olhar também voltado à segurança pública, né, porque trânsito é segurança pública hoje. Tanto que tivemos aí diversos casos que nós trouxemos aqui, que nas blitz, nas próprias fiscalizações de trânsito, a gente aprende arma, droga, foragido da justiça. Então a gente também precisa de um setor, que seja da Polícia Militar, um setor especializado, seja uma guarda, que
seja especializada em trânsito. Talvez não é desfalsada, mas ainda a gente pergunta, né? A que se deve uma população maior de veículos do que de pessoas? Acredito que seja pela quantidade de empresas que nós temos no município também. Tem pessoas jurídicas, aqui nós temos as pessoas jurídicas, geralmente elas têm muitos veículos, muitas carretas, muitos caminhões, né? E as famílias com poder aquisitivo muito bom, que às vezes tem mais de um carro. Então eu acredito que seja por isso. Além disso, tem a população flutuante, né? Aquelas pessoas que vêm para fazer negócio, ou que passam no município, vêm fazer compras, que também passam por seus veículos, não entram na conta. Mas se entrasse na conta a população, a frota flutuante, vamos dizer assim, as pessoas que vêm aqui para passar, ainda aumenta muito mais a nossa circulação de veículos no município. Acredito, as pessoas vêm por necessidade, né, para os seus veículos, não é por... É isso. Né, Quem vem... por necessidade mesmo, porque não tem outro jeito. Exatamente, mas nós já vimos aqui locais em que, frente de uma loja, tem 3, 4 carros somente das pessoas que trabalham naquele local. Então, às vezes, o cliente deixa de estacionar, o caminhão que vai entregar a mercadoria não tem um local. Às vezes a gente quer estacionar num local, aí já tem um conezinho, como se aquela rua pública pertencesse. A vaga de carga e descarga não é do comércio. Mesmo que a vaga esteja em frente ao comércio. Mas eu falo fora de carga e descarga. Às vezes você vê aí com conezinho para dizendo, essa vaga é minha, entendeu? Desse comércio aqui, essa vaga é minha. E sem estar escrito carga e descarga. Isso existe isso, né? É um problema que vem de outros problemas, né? O problema de estacionar de forma irregular na carga e descarga já faz com que o comerciante tenha que... E assim a gente gera uma bola de neve. Infelizmente não temos hoje uma equipe de trânsito, não tem como a polícia, diante de diversas ocorrências criminais que a gente atende, fazer fiscalização de trânsito. Porque se fosse, né, seria o ideal. Teria um monte de carro parado, que a gente vê ali atrapalhando mesmo o trânsito, às vezes em local que não deveria estar parados, né, que a placa está aí dizendo proibido estacionar, mas é a rua inteirinha ali com carros estacionados, conta, porque o guincho demora horas para chegar e só leva 3 veículos por vez. É um problema que está além, né? É um problema que está além do nosso alcance mesmo, e a solução realmente é um órgão especializado para trabalhar somente com trânsito. Seja na seção da própria Polícia Militar, que se nós recebemos o efetivo que está previsto, nós temos essa intenção de criar um setor só para trânsito, vai fazer essas fiscalizações de forma sistematizada, ou seja, a criação de uma guarda, né, que já está dentro dos planos da própria municipalidade. Veio hoje, por coincidência, tem uma reunião com a Polícia Militar, a associação, falando da Comunidade Segura? Isso, o programa Rede Comunidade Segura, até trouxe aqui para eu lembrar de avisar. Temos uma reunião hoje, a partir das 18h30, na Associação Comercial, em cima do Correios, no 3º andar. Aberta a toda a população, aberta aos comerciantes e moradores, principalmente aqui da nossa região central. Hoje o nosso tema vai ser processo de tomada de decisão, resolução de conflitos e cultura da paz. Nós vamos trazer uma ferramenta para que a pessoa possa tomar uma decisão de forma acertada e menos emocional, evitar conflitos, evitar brigas, às vezes dentro da própria família, evitar conflitos no trânsito. Muitas vezes acidentes podem ser evitados com essa ferramenta que a gente vai apresentar hoje para a população, que é uma ferramenta utilizada no processo de tomada de decisão da Polícia Militar e de instituições militares no mundo todo, que pode sim ser aplicado pela população. Ao mesmo tempo, nós estamos abertos a receber as demandas da população. Nós fazemos uma ata, isso é registrado, isso é considerado na hora de levarmos o policiamento também para nossas regiões. Hoje, então, às 18 horas... 18 horas... 18h30 no auditório da Associação Comercial. 18 horas já pode chegar, mas o início está previsto para 18h30. Mas toda a população está convidada ou só comerciantes? Toda a população da nossa região central. O programa está iniciando agora na região central, e à medida que nós formos recebendo mais efetivo, a nossa ideia é ampliar isso também para os distritos. Né? Mais algum recado para os nossos ouvintes? Só um recado... ainda em particular, que estamos aí no Agosto Lilás, né? A gente vai falar disso no dia 19, mas no dia 27 a gente vai ter um evento na Praça Municipal, então a gente já está informando a respeito disso. Vão vir diversas diretorias, Polícia Civil, Ministério Público, vão vir 2 ônibus aí para prestar um apoio às mulheres que necessitam. E no dia 19 a gente vai estar passando aí mais detalhes sobre isso. Muito obrigada por sua presença aqui no nosso Pomerana FM, no nosso programa, e uma boa tarde. Uma boa tarde a todos.